Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, não vamos falar do James Webb hoje, hein? Um milagre aqui essa semana. Embora tenha mais coisa do James Webb para falar aí, mas nos próximos dias vocês saberão. Hoje vamos falar de quem? Do rover Perseverance, isso mesmo. O que aconteceu? O Perseverance descobriu moléculas orgânicas complexas em Marte. É vida? Ainda não. Mas é um bom sinal, porque ele está descobrindo cada vez moléculas mais complexas e uma grande diversidade de moléculas também. Ou seja, está tudo caminhando para, quem sabe, Marte possa ser ali carimbado como um planeta que teve vida. Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, passe lá agora e baixe o Space Today Plus em spacetoday.plus.com.br, o nosso aplicativo. Existem duas maneiras de você usar o aplicativo. Uma delas é de forma gratuita. Nessa forma, você pega o aplicativo, instala e você tem acesso aos vídeos, ao canal 24 horas, à loja, às postagens no blog e 5 documentários que a gente deixa lá dublados para vocês em português. Se você quiser achar que vale a pena, que o trabalho do Space Today é maneiro, é legal, você pode ajudar com R$ 29,00 por mês, menos de R$1 por dia, e aí ter acesso a uma grande quantidade de conteúdos exclusivos, além de dezenas de documentários dublados para vocês. Então baixe agora em spacetodayplus.com.br. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Como eu falei, hoje nós não vamos falar do James Webb, hoje nós vamos falar do Perseverance. Aliás, faz tempo que eu não falo do Perseverance aqui no canal, né? Perseverance, o rover que está lá em Marte, estudando a cratera Jezero, e na verdade o rover que é o único até hoje que levou um equipamento capaz de a gente tentar, né, de alguma forma, encontrar vida no planeta vermelho. Mas antes da gente encontrar a vida, a gente tem que encontrar o que a gente chama dos blocos fundamentais, os tijolinhos ali que formam a vida. E o que seriam esses blocos fundamentais? Esses blocos fundamentais para a vida, como a gente conhece, que é uma vida baseada em carbono, são as moléculas orgânicas, isso mesmo. Então as moléculas orgânicas são esses compostos aí que contêm ligação de carbono com hidrogênio ou carbono-carbono, são fundamentais, porque eles vão criando aquelas cadeias cada vez mais complexas, e isso aí vai se desenvolvendo até gerar a vida como a gente conhece. É sempre bom deixar esse disclaimer aqui pro pessoal, porque eu sei que pode vir gente aí falar, mas tem outro tipo de vida. Será que tem? A gente não sabe. A vida, como a gente conhece, é baseada no carbono, então para que ela aconteça, tem que ter ali os bloquinhos fundamentais, que são, então, as moléculas orgânicas. Muito bem. O rover Perseverance, ele leva ali uma série de instrumentos, de equipamentos, mas um deles é muito legal. Aliás, são dois, né? E eles têm nome bem sugestivo. É o Sherlock e o Watson. Eles trabalham meio que juntos ali. O Sherlock, para quem não sabe, aliás, os dois são siglas, tá? Todos os instrumentos que estão lá, na verdade, são siglas. O Sherlock quer dizer Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Ou seja, é uma maneira de você vasculhar ali o ambiente através de moléculas orgânicas e através de uma química que seja ali fundamental para a vida, usando o que a gente chama de espectrografia Raman e
bioluminescência. Então, é um dos melhores instrumentos que a gente já mandou. Esse instrumento, por exemplo, quando ele chega perto de uma rocha, e se aquela rocha teve vida passada, e aquela vida deixou uma marca ali, a gente consegue ver vamos dizer assim, a marquinha da vida, que seria a parte fossilizada, né? O buraquinho deixado por exemplo, uma bactéria, por exemplo, um estromatólito, que são vários micro-organismos. Se eles já viveram em Marte, eles deixaram um buraco na rocha, e esse buraco aí a gente consegue analisar, ver. E aí, com esse instrumento, o Sherlock, ele também faz a espectroscopia para a gente saber que tipo de elemento que tem ali. E o Watson também. Então, os dois trabalhando junto, a gente consegue, quem sabe, né, mostrar que existiu, pelo menos, vida em Marte. Muito bem. O Perseverance, usando então o seu instrumento Sherlock, chegou ali na cratera Jezero e foi estudar duas rochas, a Mas e a Ceitá. São duas rochas que já foram amostradas pelo próprio Perseverance, e quando ele fez as análises, eles descobriram sinais correspondentes a moléculas orgânicas em todos os 10 alvos examinados. Olha só que interessante. E essas moléculas, elas estavam presas em cristais de sulfato e estavam mais concentradas na região ali do afloramento Mas, que eles chamam, do que na Ceitá. Então, isso é uma coisa legal. Fora isso, a complexidade das moléculas orgânicas são muito maiores do que já observadas antes. E a variedade de moléculas orgânicas também. Então, são números de detecção e a distribuição, né? Tudo isso é muito interessante, porque você pode ter mecanismos de formação diferente, de preservação diferente e de transporte pela cratera também diferente, não só na cratera Jezero, mas também em Marte. A grande pergunta que fica quando se encontram moléculas orgânicas é de onde vieram essas moléculas orgânicas. É possível que elas tenham sido deixadas para trás por micro-organismos que uma vez, né, estavam agarrados ali nas rochas antigas? É possível, mas a gente não pode chegar nessa conclusão nesse momento, não tem como. Para afirmar isso, a gente precisa examinar essa rocha de uma maneira muito mais detalhada. Com os equipamentos que a gente tem em Marte, nessa rocha específica, não dá para saber se tem origem biológica ou não, embora, como os próprios pesquisadores disseram, antes, né, de chegar que é uma origem biológica, é preciso descartar todas as outras origens. Quais são essas? Por exemplo, as moléculas orgânicas podem ter caído de poeira interestelar ou do impacto, né? A gente sabe que asteroides têm moléculas orgânicas, cometas têm moléculas orgânicas, tudo isso pode ter levado essas moléculas orgânicas ali para a cratera Jezero. E isso também é muito interessante. Um conjunto de moléculas orgânicas associadas com rochas, né? E elas tiveram interação com água, o que é muito legal, porque aí você tem, além da molécula, né, você tem a água ali junto. Então, assim, é um negócio realmente sensacional, que é esses sulfatos aí que a gente fala. Uma coisa para deixar bem claro, não é a primeira vez que moléculas orgânicas foram encontradas em Marte. O próprio rover Curiosity, lá na cratera Gale, que num outro lugar de Marte, já encontrou moléculas orgânicas antes. A própria Perseverance já encontrou moléculas orgânicas antes em Marte. E isso, embora não seja vida, tá? E isso é muito importante deixar claro. Ninguém está falando aqui que o Perseverance encontrou vida em Marte. Encontrou moléculas orgânicas complexas e diversas. Essa que é a grande coisa. Mas tem coisas aí por trás. Por exemplo, encontrar moléculas orgânicas em diferentes crateras em Marte e usando diferentes equipamentos, isso aí é muito legal, porque mostra que essas moléculas orgânicas estão distribuídas ali pelo planeta. Isso quer dizer que os bloquinhos fundamentais para a vida foram encontrados. Daí a ser vida tem um passo muito grande e muito importante, embora os próprios astrobiólogos que, por exemplo, não estavam envolvidos nessa pesquisa, já disseram que é uma descoberta, assim, sensacional, porque, mesmo que não tenha vida, isso quer dizer, né, você encontrando moléculas que têm a base ali no carbono, carbono-hidrogênio, carbono-carbono, mostra que Marte teve um ciclo de carbono,
E esse ciclo de carbono pode ter sido extenso em Marte. Então isso é muito legal, lógico, né, que a gente esperava que chegasse aqui com a vida mostrando assim pra gente. Mas não dá. O Perseverance não tem essa capacidade nessas rochas que ele analisou. Por isso que existe a campanha de trazer as amostras de Marte para a Terra. Isso deve acontecer, as amostras devem chegar na Terra lá por 2033, daqui 10 anos as amostras devem chegar, e aqui na Terra, sim, nós temos os laboratórios que seriam capazes de analisar e aí matar a charada, se aquela molécula orgânica ela tem origem biológica ou origem geológica ou qualquer outro tipo de origem. Então, para essas amostras aí, nós temos que esperar um pouquinho, temos que esperar 10 anos para que isso seja resolvido. Para outros tipos de rocha que o Perseverance vai estudar, não, porque ele vai chegar perto ali de rochas que são muito interessantes, então vamos aguardar. Com certeza vai vir mais descoberta de molécula orgânica por aí. Aparentemente a cratera Jezero está cheia dela, o que já era esperado por conta daquele delta gigantesco que ela tem, e o delta é uma concentração de moléculas orgânicas também, e então a gente vai ver muita coisa ainda. Como eu falei, não é a primeira vez, nem que o Perseverance descobre, o Curiosity já descobriu essas moléculas, e aí vamos caminhando para um dia, quem sabe, poder bater o martelo. Quem sabe daqui 10 anos, né? Aí vocês vão voltar aqui nesse vídeo e vão falar, ó, quem sabe daqui 10 anos essas amostras não chegam aqui na Terra, são analisadas e a gente descobre que são de origem biológica, ou seja, que Marte teve vida no passado. Já pensou que legal? Então, vamos deixar esse vídeo aqui, ó, guardadinho para que ele seja aberto daqui 10 anos para a gente saber. Vamos fazer as apostas aqui agora. Quem aposta que tem vida, teve, né, no caso, vida em Marte, e quem aposta que não teve, que essas moléculas orgânicas são apenas de origem geológica, deixa aí nos comentários. Lá em 2033, quando essas amostras forem analisadas, a gente vem aqui e confere. Combinado? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!